Olá pessoal, meu nome é Ronaldo. Eu resolvi gravar esse testemunho porque algumas pessoas que eu contei esse testemunho ficaram bastante emocionadas e eu percebi que é um testemunho bastante impactante, que pode servir para você católico que está com a sua fé abalada, que acha que Deus não está escutando as tuas orações. Esse testemunho prova que Deus sempre escuta as nossas orações. E aconteceu algo maravilhoso na minha vida que vem transformando a minha família a cada dia. Dando início então, a minha família sempre me levou para a igreja. Eu quando criança, eu fiz a primeira comunhão, eu fiz a crisma, tudo certinho. Porém, eu acabei casando muito cedo. Por volta dos meus 18 anos eu estava casado. Casado, mal de falar, eu só se ajuntei. Amaziado, né? No palavreado que falam. E hoje eu tenho 35 anos. Então hoje já está fazendo praticamente quase 18 anos que eu morei junto com a minha esposa. A família dela praticamente quase inteira é protestante. Alguns são católicos, mas a maioria é protestante. E eu acabei indo para uma igreja que a minha esposa estava frequentando. Só que aconteceu algumas coisas nessa igreja que eu achava meio estranho. Mas porém, eu ia de caráter só para conhecer, né? Não era convertido. E a minha sogra acabou pegando Covid o ano passado. E ela ficou entubada 24 dias. E a minha esposa começou a ir dessa igreja e eu comecei a ir com ela. E a minha esposa falou se caso a minha sogra se salvasse, ela ia se batizar nessa igreja. E a minha sogra ficou 24 dias entubada e acabou saindo da intubação, se salvou. E a minha esposa acabou se batizando nessa igreja. Ela sempre dobrava o joelho ali pedindo para que salvasse a mãe dela, que Deus salvasse a mãe dela. E a mãe dela acabou se salvando. E em decorrer disso ela acabou se batizando nessa igreja. E eu ia com ela algumas vezes, eu via algumas coisas anormais que eu achava meio estranho. Mas porém, eu não posso ficar julgando, né? Porque não é o propósito. Mas, dando sequência, eu comecei a ir lá e vi algumas coisas que era muito estranho. Pessoas girando, pessoas pulando, muita bagunça, algumas coisas meio desordenadas, algumas revelações meio estranhas, porque teve uma revelação nessa igreja que a pastora falou que tinha uma pessoa ali que estava duvidando da palavra dela. E Deus ia colocar uma doença naquela pessoa, ia recolher aquela pessoa porque ela estava duvidando da palavra que ela estava falando no altar. Aí esse tipo de coisa para mim, eu já falei, meu Deus, será que Deus vai tirar a vida dessa pessoa porque está duvidando do que ela está falando no altar? Daí algumas coisas não entravam na minha cabeça. Daí gerou muita dúvida. E eu comecei a estudar a doutrina da igreja, né? Eu falei, eu vou estudar a doutrina que eu fui criado desde pequeno, que é a Igreja Católica. Comecei a estudar. Estudei todos os 7 sacramentos da igreja, estudei o catecismo, e eu fui me clareando a mente de um jeito sobre a doutrina católica. Eu fui tendo uma certeza tão grande da nossa fé, que eu tive uma conversão bem bonita, né, nesse início. Eu estudava tudo. Eu li livro do Scott Hahn, Todos os Caminhos Levam a Roma, que é o livro, acho que é o livro mais unânime, que clareia a mente de muitas pessoas que estão nessas outras igrejas, sobre a verdadeira igreja que Cristo fundou. E daí eu tive essa certeza, né, porque Cristo fundou apenas uma igreja, né, foi a Igreja Católica, que ele, através de Pedro, ele funda a sua igreja. E Jesus fala, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não fala as minhas igrejas. E eu comecei a estudar tudo sobre relação à doutrina.
como que surgiu o protestantismo, em que ano surgiu, como que surgiu. Estudei os escritos de Martim Lutero, que foi o principiante de tudo. E eu vi que os escritos deles, muitas coisas erradas na vida daquela pessoa. E como que uma pessoa dessa vai fazer a reforma para trazer a igreja verdadeira. E eu tive a certeza, plena certeza, convicta, que a igreja que Jesus fundou era a igreja católica. Não existiu outra igreja. A única igreja que ele fundou foi essa. E eu tive essa certeza da igreja e tive uma conversão bem boa, assim. Estava enraizando a fé novamente em mim, estava avivando a fé católica no meu coração. E eu acabei estudando sobre os sacramentos. Eu percebi que eu estava vivendo em pecado com a minha esposa. A gente estava cometendo o pecado mortal todos esses tempos, que a gente morava junto e sem casamento. E eu propus para minha esposa se ela aceitaria casar, para mim ficar de acordo. Se caso a gente morresse, a gente não estaria vivendo em pecado mortal, né? A gente poderia se salvar. E ela aceitou esse casamento. Aí a gente correu atrás da documentação. A gente foi na igreja, naquela mesma semana foi na igreja, peguei uma relação de documentos e já começamos a correr atrás. Já marquemos a data para o próximo dia 12 de fevereiro. Isso aí foi em agosto do ano passado, de 2021. E marcamos o casamento para dia 12 de fevereiro, logo em cima. E eu não tinha muita condição para esse casamento. Eu dei o passo da fé, igual o testemunho do Álvaro Daniel, os cantores sertanejos que se converteram ao catolicismo aqui em Curitiba, no Paraná. E começamos a correr atrás da documentação. Aí logo conseguimos todos os documentos. O único que faltava era a certidão de batismo dela. A Igreja Católica aceita o casamento entre um católico e um protestante. Algumas igrejas que teve o batismo pela Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. E a igreja que a minha esposa se batizou era desse modo, que era o batismo deles. E a igreja aceitou. Aí faltava só essa certidão de batismo. E daí marcaram o tal dia para a gente ir lá buscar essa certidão de batismo na igreja da minha esposa para finalizar a documentação. Aí nesse dia eu fui com ela no culto para pegar esse documento. O dia que eles iam fazer a entrega, eu fui para pegar com ela. E nesse dia que foi o dia de virada de chave da minha vida, das nossas vidas. Nesse dia no culto, eu fui no culto com ela para buscar, e o culto desenrolou normal, daquele mesmo modo anormal, né? E acabou o culto, essa pastora trabalha com revelação. Acaba o culto, ela faz revelação das pessoas que estão ali na assembleia. E ela veio atrás de mim e revelou uma pessoa que estava atrás de mim. E falou para essa pessoa sobre drogas lá, né? Revelou ela e chegou em mim, colocou a mão no meu ombro e falou para mim: filho, Deus se agrada muito com o teu coração. Você tem um coração muito bondoso. E eu ainda vou te ver pregar naquele altar ali, ó. Falou para mim. Eu falei amém, né? Pensei comigo, amém. Daí ela saiu de mim e foi para minha esposa que estava do meu lado. E disse assim para minha esposa: eu vejo uma festa muito linda. Eu vejo você entrando numa igreja católica. Eu vejo você casando na igreja católica. E você estava com medo de me contar. Eu vim falar para você não ter medo de me contar, que você vai ter a bênção do sacerdote e eu vou te dar minha bênção também. E daí a minha esposa entrou em desespero, começou a chorar, que ela não sabia, entre aspas, né? Ela não sabia desse casamento nosso. Minha esposa estava com vergonha de contar para ela, indo nessa igreja e casando em outra. E daí minha esposa começou a chorar. Aí ela pegou nossas mãos assim e deu a bênção pra gente. Porém, quando ela finalizou a bênção, ela falou para minha esposa assim: eu só peço 3 coisas para você.
que você não professe o creio, que você não faça sinal da cruz e você não reze a Ave Maria quando ela entrasse na igreja católica. E aquilo para mim foi um choque, como se jogou um balde de água fria em mim. Eu estava com a mão aqui, a mão dela em cima assim, eu quis tirar a minha mão, pedir licença para ela, tirar a minha mão e sair dali. Porque o que ela falou é o que a igreja, é o que a gente católico faz. Porque ela falou assim, sinal da cruz atrai maldição. E não reza a Ave Maria e não professa o creio. E meu coração começou a bater assim, eu fiquei já bem apreensivo pelo que ela falou. E eu quase tirei minha mão da mão dela e pedi licença e sair. Mas porém eu peguei e resisti e fiquei. Porque algumas pessoas poderiam falar, ó, ele não aguentou ver a verdade. E acabou saindo. Não, eu peguei e fiquei quieto. Só que aquilo lá me derrubou. Ela saiu da gente assim e foi para outras pessoas. Eu peguei e comecei a clamar a Deus. Falei, Deus, esse mesmo Espírito que revelou isso para minha esposa, volte aqui e me revele por que não pode fazer isso, não pode fazer sinal da cruz, não pode rezar Ave Maria. E fiquei clamando e pedindo para que esse Espírito que revelou para ela, que voltasse e me revelasse o porquê que não pode fazer isso. E pedi com fé ali, ó, na cadeira ali. Resumindo, não aconteceu nada. E eu saí dali com o coração, olha, espedaçado. Porque tudo que eu aprendi, que a minha família me ensinou, será que tudo isso estava errado? Será que 70% do mundo está errado? Que o catolicismo é unânime no mundo. Não sei bem a média, mas em torno de 60%, 70% tudo católico no mundo. Será que esse povo todo está errado? E fiquei com isso na minha cabeça, né? E saí de lá arrasado. E vindo embora, eu vinha conversando com Deus, pedindo um sinal, que eu precisava de uma direção, porque o que ela fez, o que ela revelou lá, é algo totalmente contrário do que eu estava praticando. E eu precisava de um sinal que me comprovasse a verdadeira igreja. E quando eu cheguei em casa bem deprimido, aí eu conversando com a minha esposa, eu falei que eu preciso de um sinal, porque senão amanhã cedo eu vou lá falar com o sacerdote da minha paróquia e vou explicar tudo o que aconteceu, que essa pastora foi revelado para ela, eu vou confrontar ele. Como que algo revela para ela isso, ao contrário o que a igreja católica professa? Daí ela falou, não, você pede um sinal para Deus, que Deus vai te mostrar, vai te dar um sinal. Aí eu peguei e deitei. Aí cheguei em casa por volta das 10 e pouco. Deitei na cama, apreensivo, deprimido, com muitos pensamentos, com a cabeça bagunçada. E não consegui dormir. Foi até umas horas. Quando foi 1h20 da manhã, eu lembro certinho. 1h20 da manhã, do nada, eu tava com o foninho no ouvido, vendo um vídeo qualquer no YouTube ali, minha esposa dormindo, todo mundo dormindo. Do nada meu coração começou a bater. Começou a disparar meu coração. Daqui a pouco começou a brotar lágrimas no meu olho, lágrimas. E começou a vir uma emoção no peito, uma emoção muito forte. Uma emoção, nossa, eu me emociono só de pensar. Começou a brotar aquela emoção no peito, a brotar. E na mesma hora veio na minha cabeça assim, falando no meu interior, assim, falando assim, filho, Satanás se usou daquela pastora para falar isso para tua esposa. Mas não se preocupe, Satanás que se usou dela para falar isso. E quando me revelou isso, aquela emoção no meu peito dobrou e lágrima correndo no meu olho. A minha esposa acordou e eu falei para ela, amor, olha, era o sinal que eu pedi. Deus está me mostrou toda a verdade. E aquelas emoções duplicaram. E choro. Meu filho pequeno acabou acordando,
que ele dorme no nosso quarto, ainda na cama dele, no nosso quarto. E ele olhou para mim assim: pai, que é isso, pai? Por que você está chorando? Eu falei: não, filho, não se preocupe, filho. Que o pai está chorando, mas não é de tristeza, é de emoção, é de alegria. E eu, com aquele fervor, com aquelas lágrimas correndo, aquele meu coração disparado, aquele meu peito não cabia de tanta alegria que estava no meu peito, que brotou no meu peito assim. E ele estava se assustando. Eu peguei e vim para a sala. Saí do quarto e vim para a sala. Quando eu cheguei na sala, naquele escuro, a primeira coisa que aconteceu foi eu me prostrar de joelho. Sem eu perceber, a primeira palavra que saiu da minha boca foi a Ave Maria. Quando eu professei a primeira palavra da oração da Ave Maria, o meu corpo se arrepiou inteiro, se arrepiou de um jeito, e aquela emoção que já estava muito forte, duplicou de um jeito tão tremendo, que eu não conseguia me conter de tanta emoção, tanta emoção. Quando o Espírito Santo toca em você, me mostrando a verdade, é algo divino, divino mesmo, é demais. Eu não tenho explicação de falar a emoção que brotou no meu corpo, aquele momento. E a primeira palavra foi Ave Maria. Isso veio para provar, para me mostrar, para cair por terra o que aquela pastora falou na igreja. E aquela emoção muito forte era como se eu tivesse saído do meu corpo, olhado eu de joelho no chão, rezando. Foi algo lindo, 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 lindo. Aquela emoção no meu peito ficou por horas no meu coração assim. E eu demorei para me conter. Eu fui no quarto assim de volta, ajoelhado. Eu fazendo oração, é como se eu estivesse olhando para a Virgem Maria na minha frente. Aquela presença divina, assim, eu não conseguia ver, não tinha visão. Mas eu sentia aquela presença divina assim na minha frente. E algo tremendo, algo maravilhoso aconteceu na minha vida. E depois de um tempo eu fui me acalmando e começou a brotar um sentimento de gratidão no meu peito muito forte, muito forte. Eu fui no quarto do meu filho mais velho, que tinha 13 anos, e eu acordei ele, dei um beijo nele e falei para ele: filho, tudo que o pai falar para você em relação à religião, você escuta o pai. Escute para você não cair em heresia. Porque o que mais tem é pessoas que caíram nessas heresias e não procuram a verdade. Eles ouvem muitas coisas das outras pessoas, eles aceitam aquilo para si e professam como a verdade, e é difícil depois que está nisso. Eu falei para ele: filho, quando o pai falar para você sobre a religião, você escuta o que eu estou falando. Fui no meu quarto, beijei o meu pequeno, fui na minha esposa, e a minha vontade naquele momento era sair na rua e falar para todo mundo o que tinha acontecido comigo. Eu queria ligar para minha mãe, queria ir na casa da minha mãe naquela hora. Só que ela ia se assustar, imagina, eu ligar para ela e ia pensar que aconteceu alguma coisa, que minha mãe ia bem preocupada. Resumindo, essa noite eu não dormi. Passei a noite contemplando aquela emoção que estava em mim assim. E no outro dia cedo eu fui na casa da minha mãe e contei tudo para eles o que aconteceu. E eles ficaram agraciados pelo que aconteceu. E hoje eu consigo contar que as emoções eu consigo mais controlar. Mas as primeiras semanas, todas as pessoas que eu contava, eu não resistia. Aquela lembrança daquelas emoções, eu já começava a chorar. Eu tive que me recompor para daí dar sequência, para falar o que aconteceu. E após essa noite, eu tive muitas libertações interiores. Muitas coisas erradas que eu fazia, eu fui liberto naquele dia. E a minha vida mudou da água para o vinho. Não só a minha vida, como a da minha família praticamente. E uma coisa que aconteceu é sobre a confissão. Eu praticamente a vida inteira eu fiz só a confissão da minha comunhão. E agora eu fiz uma nova confissão.
25 anos desde a última. E eu fiz essa confissão e foi algo maravilhoso, porque você chega na confissão meio a vida inteira sem se confessar, meio pesado, né? De tantos pecados que você cometeu, porque eu, desviado da igreja, minha vida era uma vida de pecado, né? E eu saí dessa confissão leve, como se eu tivesse tirado um peso das costas. Às vezes as pessoas, né, os evangélicos mesmo, não acreditam nisso, eles acham que você deve confessar somente a Deus. E eles não estão errados a certo ponto. Só que Deus deixou esse poder aos apóstolos para que seja transmitido de gerações em gerações, que está até hoje, que são os sacerdotes. E eles têm o poder de perdoar os pecados, não ele, mas Jesus se usa da pessoa do sacerdote para perdoar os pecados das pessoas. E a gente sente que realmente foram perdoados, porque você sai da igreja, você sai de outro modo, você sai com a tua alma leve, teu corpo leve. É só quem faz a confissão, quem acredita na fé católica, quem conhece, sabe o que eu estou falando. E a nossa vida foi transformada, porque logo depois chegou meu casamento. Em fevereiro a gente casou. E o casamento foi algo além do que a gente esperava. Foi tudo muito bonito, tudo muito lindo. E a minha esposa também acabou se convertendo. Após acontecer esse evento comigo, eu comecei a ter uma vida de oração. Todos os dias que eu chegava do trabalho, eu fazia oração. E uma das pessoas que eu sempre pedia era para ela. Eu sempre intercedia por ela, para que mostrasse a verdade para ela que ela não continuasse nessa heresia. Porque Jesus realmente, ele só fundou uma igreja, não teve outra igreja fundada por Jesus. E eu comecei a interceder por ela. E eu comecei a ir num grupo de oração aqui no nosso bairro, e ela estava indo junto, eu levei ela para conhecer. E não deu 2 semanas, eu intercedendo por ela. Um dia no grupo de oração, ela tinha muita dúvida em relação a Maria, porque os protestantes acham a Maria mulher comum. Ela nunca vai ser uma mulher comum. Se não fosse Maria, não ia existir salvação no mundo. Maria, ela deu a luz ao Salvador, ao nosso Senhor Jesus. Então, como que Maria é uma mulher qualquer? Ela não é uma mulher qualquer. Ela é a mãe da humanidade. E ela é a mediadeira das graças. Ela intercede para nós católicos, filhos delas, quem a honram. E a minha esposa acabou tendo uma revelação dentro desse grupo de oração, em um momento de aclamação do Espírito Santo. Ela pediu um sinal da presença de Maria, ao porquê que os católicos pedem a intercessão de Maria. E aconteceu que deu um clarão na frente dela, ela não conseguia abrir o olho, assim ela me relatou. E ela daqui a pouco passou Jesus e passou Maria na frente, atrás de Jesus, e falou para ela: filha, você não fique com medo de pedir a minha intercessão. As graças vêm de Jesus, mas você pode pedir para mim que eu vou interceder por você. E a partir de hoje você vai ser minha filha. Falou isso para ela. E eu não percebi no momento. Depois que saiu do grupo de oração, ela me falou tudo o que aconteceu. E eu via no semblante dela que ali já era. Ali ela já nunca mais ia voltar para uma igreja protestante, uma igreja evangélica. Porque ali Maria mostrou a verdade para ela. E além dele me converter e me mostrar a verdade sobre a igreja católica, ele converteu a minha esposa também. E através disso, meus filhos já estão se encaminhando. O meu filho maior, que até então não tinha nenhum destino, a gente já até tinha conversado que ele ia escolher a religião que ele queria seguir quando ele fosse maior. Após essa conversão, isso mudou tudo. Ele já está fazendo catequese, logo ele vai fazer a comunhão, e tudo está se encaminhando.
Então Deus prepara as coisas tudo do seu modo e no seu tempo. E eu louvo a Deus todos os dias por ter me mostrado a verdade. E rezo pelos que não acreditam. E só tenho a agradecer por tudo, por tudo, por tudo. Porque foi algo maravilhoso, algo divino que veio em nossas vidas para transformar a minha família. Para finalizar esse testemunho, falta relatar sobre a minha experiência com a Eucaristia, que era algo tão almejado no meu coração. Desde o mês de agosto até o mês de fevereiro, onde foi meu casamento, toda a comunhão, quando o sacerdote começava o rito de consagração, meu interior já mudava. Eu sentia um chamado muito forte para comungar o corpo de Cristo, porém eu não era digno de recebê-lo, pois ainda não tinha recebido o sacramento do matrimônio. Assim sendo, meu casamento foi no sábado, foi algo espetacular, maravilhoso, algo além do que a gente esperava. E quando chegou o domingo, foi o dia da minha comunhão, após 25 anos, esse dia ficou marcado em minha vida e nunca será esquecido. Quando chegou a hora da minha comunhão, eu recebi o corpo de Cristo. E quando eu cheguei no meu lugar e me ajoelhei, meu corpo foi invadido de uma paz interior muito grande. E muita emoção, lágrimas correndo dos olhos. E me arrependendo de todo esse tempo afastado da igreja. Todo esse tempo sem me unir a Cristo na comunhão, que é algo verdadeiro. Jesus sacramentado só existe em um local, é na Igreja Católica. Em nenhum lugar tem Jesus na Eucaristia. Só na Igreja Católica, através do mistério da transubstanciação. E para mim, após isso, cada dia, cada comunhão é especial. Cada comunhão é um ato especial para mim. E só quem comunga em estado de graça sabe o que eu estou falando. Eu não sou perfeito, eu tenho muitos pecados, muito que melhorar, muito que me converter. Só que Deus me mostrou o caminho, e o caminho é Cristo, o caminho é seguir os mandamentos. O caminho é a Eucaristia. O caminho é a Santa Igreja Católica. E eu louvo a Deus por mostrar a verdade. E espero que esse testemunho sirva para você católico que talvez esteja com a tua fé meio abalada, para que você se fortaleça na fé, porque a igreja fundada por Cristo é a Santa Igreja Católica.